Você sabia que a estreia dessa série foi tão estrondosa que bateu o recorde de uma outra série também da Netflix? E sabia que ela já bateu inclusive o próprio recorde? Nesse vídeo eu vou te contar alguns segredos que vão te fazer amar ou odiar essa série com a mesma intensidade. Mas vem tranquilo, vem na paz porque vai ser tudo 0800 de spoiler. Tá tudo aqui, hein? Fica ligado. Preparou? Foi! Fala galera do bem, Ludi Simões sou eu, primeiro vídeo do canal, e a responsabilidade fica muito maior porque o tema escolhido foi nada mais nada menos que o spin-off de uma das histórias mais cultuadas e mais exploradas do audiovisual de todos os tempos. Sim, eu tô falando da família Addams. E se você também é fã dessa família, já se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo e ativa o sininho, porque aí cada vez que tiver conteúdo novo, o YouTube vai bater lá na tua porta e você vai ficar por dentro. Assim, a gente vai juntando uma legião de pessoas que curtem o cinema, que curtem a sétima arte, a cultura pop, e vamos ter sempre um conteúdo legal pra gente trocar ideia, como a gente está fazendo aqui agora, batendo um papo no set. É de graça, você não vai pagar nada, e vai incentivar a gente a produzir cada vez mais conteúdo bacana. Criados pelo cartunista norte-americano Charles Addams, esses personagens muito dark atravessaram décadas, atravessaram gerações aí, divertindo as pessoas com esse humor ácido, né, e beirando o absurdo que ele tem. As primeiras tirinhas foram publicadas na revista The New Yorker em 1937 e até 1988, que foi a data que ele morreu, ele continuava como freelancer dessa própria revista. Apesar das especulações, né, que sempre rolaram, esse caráter mais sombrio, mais pesado do Charles Addams nunca teve nada a ver com desestrutura de família, né, com trauma ou coisa parecida, muito pelo contrário. Ele vinha de uma família super carinhosa, com pais super atenciosos, né, uma família estruturada. Mas isso não impediu, na verdade, que ele desenvolvesse todo esse lado sombrio, todo esse lado dark dentro da sua personalidade. Tanto que o último casamento do Charles Addams aconteceu, pasmem, num cemitério de animais. Bom, mas o assunto aqui é a doce e meiga Wandinha. Filha de Gomes e Mortícia Addams, essa garota sempre cresceu assim com uma aura meio esquisita, né? Ela sempre teve essa roupagem meio esquisitinha. Mas agora a coisa muda um pouco de figura, porque a Wandinha está retornando à cena como uma adolescente. E isso faz com que, além de trazer um frescor novo para a série, a parada mude completamente de foco, já que ela se torna protagonista, né, da própria história pela primeira vez, né? E aí cabe um parênteses interessante. Na história dessa série, né, na história desses personagens, que estrearam na TV em 1964 pela rede de televisão ABC, todos os personagens nos episódios tinham um certo destaque, né, umas histórias, né, focadas em alguns personagens. Mas é a primeira vez que eles pegam um único personagem, no caso a Wandinha, e transformam num seriado solo. Ou seja, Mortícia, Gomes, Tropeço, Vovó, enfim, Tio Chico, acabam virando coadjuvantes da Wandinha, que agora, né, uma vez adolescente, começa aí a alçar voo. Além da Wandinha, só tem um outro personagem da família que tem um certo destaque durante o seriado. Mas esse é um segredo que eu vou te contar aí mais pra frente. Segura aí no vídeo que a gente vai falar a respeito. A insanidade toda já começa nas cenas pré-crédito. O Feioso, que é o irmão da Wandinha, ele sofre bullying na escola. E aí com isso a Wandinha, né, meio que se revolta e toma as dores do irmão, porque na imaginação dela, a única pessoa que tem autorização para torturar o irmão é ela própria. E aí, galera, vocês não têm noção. Essa menina protagoniza uma das cenas de vingança mais épicas desse seriado. E tudo isso embalado numa trilha sonora de Edith Piaf, que, para quem não sabe, foi uma cantora, né, francesa que teve no histórico de vida dela todo um rolê de abandono, de tragédias, enfim, uma pessoa bem pesadona, exatamente como a nossa heroína do dia, né, ou da noite. A abertura da série recria aquela morbidez chique, né, da família Addams, se é que isso é possível, né, se é que isso existe, mas enfim. Porque ela mistura catacumbas com violoncelos sendo tocado com faca e planta carnívora, enfim, né, aquela coisa bem, bem mórbida. Mas a cereja do bolo dessa abertura é justamente a cena em que um ursinho de pelúcia tem a cabeça decapitada e a cabeça sai rolando pela tela, uma coisa bem leve, bem light, bem básica realmente. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa abertura, vamos falar a respeito. A série foi escrita pelo Alfred Gough e pelo Miles Millar, que são os pais do Smallville, que na verdade é um spin-off do Superman. Fica orbitando ali entre um filme teen, uma comédia de humor negro, um terror soft, é mais ou menos por ali. A produção executiva e a direção de 4 episódios saíram da mente dodói do Tim Burton. Sim, aquele diretor ali genial, né, que brigou com o Paint em 1958, quando ele nasceu, e não fez as pazes até hoje, mas enfim, né, cara.
pra quê? Né? O que importa isso? Tim Burton, né, um cara que começou lá em 1971, né, rodando curtas-metragens, dirigindo curtas, e que já jogou aí nas telas maravilhas, né, como Os Fantasmas se Divertem, Batman, tanto na versão com Val Kilmer quanto na versão com Michael Keaton, todas as duas foram dirigidas por ele. Edward Mãos de Tesoura, Ed Wood, A Noiva Cadáver, O Planeta dos Macacos, Alice no País das Maravilhas, quem é que não lembra disso, né? Helena Bonham Carter com aquele cabeção que quase não cabia na tela. Enfim, o cara é genial. Isso sem falar no clássico, né? Charlie and the Chocolate Factory. Que, aliás, diga-se de passagem, a Fantástica Fábrica de Chocolate, na versão original, lá dos anos 70, eu assisti pelo menos umas 150 vezes e a metade delas no cinema. Viciado, completamente. Fazer o quê? Enfim, quando recebeu o convite, né, para produzir e dirigir essa série, o Tim Burton nem pensou duas vezes, né, uma vez que isso já fazia parte dos planos dele, tanto trabalhar novamente com essa temática, né, que é recorrente no trabalho dele, na carreira dele, como trabalhar especificamente nessa história, já era uma coisa que ele já planejava fazer. E aí, meu amigo, nadou de braçada, né, porque afinal de contas falar de personagem sombrio, de história esquisita, Tim Burton é completamente mestre, né. Na primeira cena pós-créditos, a gente já percebe ali um pouquinho de como é que vai ser o clima, como é que vai ser a temperatura dessa série, baseado inclusive na relação, né, interfamiliar, digamos assim. A gente tem dentro de um carro a família inteira reunida, a caminho da escola Nunca Mais, que é para onde a Vandinha está sendo exilada depois de ter sido expulsa lá da escola Nancy Reagan. E aí a gente tem ali, né, toda a gama de coisas que a gente já está acostumado, ou seja, Gomes e Mortícia destilando tesão pelo tapete do carro, Vandinha tentando segurar o vômito, enfim, né, tropeço dirigindo aquele carrinho dele lá e sendo tropeço como sempre. Feioso, sem dizer a que veio até agora, né, continua sem dizer, enfim. A gente aí já vai sentindo, né, como é que vai ser mais ou menos essa pegada. A protagonista tenta boicotar do jeito que ela consegue essa nova escola, mas de cara ela já vai se ver no meio de uma disputa entre dois garotos, e aí a coisa fica meio complicada. Um deles é o Javier, que é interpretado pelo Percy Hines White, e o mocinho, né, Tyler, que é do Hunter Durham, que é o filho do xerife da cidade, que é interpretado pelo Jay McShane. Nessa nova escola, que é destinada aos chamados excluídos, a gente vai encontrar mais um bando de esquisitões. E é uma galera até que não é muito bem vista assim, pelos habitantes da cidade, por razões óbvias, né? Ali a gente vai ter sereias, lobisomens e vampiros, etc. e tal. Tem até um moleque que ele tem uma cabeça de medusa, né? Esconde as cobrinhas aí embaixo de uma touca, coisa bem bizarra. E que, na verdade, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu não tenho bem certeza se ele vira pedra ou não. Né? Comenta aí embaixo, né, se vocês assistiram essa cena, o que vocês acham que realmente aconteceu com ele. No bom e velho estilo Scooby-Doo, né, a Vandinha ela acaba se tornando uma espécie de Velma, porque logo no início do seriado já começa a acontecer uma série de assassinatos ali que deixam a escola meio que empolvorosa, né, num frenesi total. E aí a moça, né, não demora muito a tentar se embrenhar ali nas situações para desvendar todo aquele mistério e tentar descobrir o que aconteceu. O Gomes e a Mortícia também fizeram parte dessa escola, também foram alunos dessa escola e também viveram umas aventuras muito loucas lá para trás. Mas isso aí é um segredo, é um super spoiler que você vai ter que assistir o seriado para tentar descobrir. E falando em segredo, se você curtiu o rolê até aqui, se inscreve aí no canal, tá com joinha no vídeo. Porque com isso a plataforma vai entender que você curtiu esse conteúdo, vai distribuir para mais gente e assim a gente vai juntando aquela legião do bem para fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, bater um papo. O elenco está bem entrosado, né? A gente tem aí na linha de frente uma Dina Ortega, né, uma ex-estrela da Disney, que participou aí de seriados como A Irmã do Meio, por exemplo, e da própria Netflix, na qual ela deu as caras aí na série You. Ela também foi vista em Homem de Ferro 3 e olha só, ela está vindo agora com Pânico 6. Né? Vamos ficar ligadinho aí porque tem coisa boa chegando. O texto é bem eficiente, a Dina Ortega acaba entregando uma Vandinha que fala com os olhos, que fala, né, sem abrir muito a boca e tal. Aliás, eu li em algum lugar que a Dina Ortega ela não pisca os olhos em quase cena nenhuma. Isso foi uma solicitação, inclusive, do próprio Tim Burton, que quis incorporar essa particularidade aí no personagem para trazer um pouco mais de densidade, um pouco mais de peso. Mais um ponto para Dina Ortega, né, que fez isso assim com uma maestria gigantesca. E é legal a gente perceber que existe essa maturidade cênica toda na Dina Ortega, porque afinal de contas ela é uma atriz que só tem 20 anos de idade, ou seja, não tem tanta bagagem assim, mas já carrega trabalhos aí bem interessantes. Tem também o Luiz Guzmán, trazendo o Gomes Adams. Na verdade, o que eu achei ali foi o seguinte: essa versão talvez tenha sido uma das versões que mais se aproximou daquele conceito autêntico, né, do que realmente o Charles Addams imaginava que seria o Gomes Adams, né, aquele sujeito baixinho, atarracadinho, troncudinho, dente sujo, aquela aparênciazinha de quem não toma banho, enfim. Eu acho que ele conseguiu realmente se aproximar do que seria o ideal, né, o Gomes Adams ideal na visão do próprio criador.
O Luiz Guzmán é um ator porto-riquenho que é mais conhecido aí por interpretar muitos coadjuvantes aí, né? Alguns bandidos, alguns foras da lei, alguns policiais corruptos e tal, enfim. A meu ver, até um ator subutilizado, porque é um ator bem ok, tem uma carreira bem consolidada e é um cara que tem um potencial bem legal. A Emma Myers vive a Enid Sinclair, que é a amiga colorida e saltitante da Wandinha. É uma curiosa junção a dessas duas aí, uma vez que uma é o contraponto absoluto da outra, né? Elas são colegas de quarto, são roommates, né? E é bem legal porque o cenário delas é dividido no meio. Metade é completamente escuro, dark, e a outra metade é completamente colorida. A Enid, ela faz parte da Matilha dos Lobos, muito embora ela nunca tenha se transformado. Isso aí é um motivo até de frustração para ela, pelo menos não até agora, né? Enfim, embora eu já tivesse sacado, né, que isso iria acontecer com certeza, foi bem legal acompanhar o desenrolar da série e ver como é que a Wandinha foi quebrando paradigmas, né, durante os episódios, com a ajuda exatamente da Enid Sinclair. Eu não vou te dar nenhum spoiler aqui, mas vale a pena curtir essa cena porque é digna de puxar um lencinho. Gwendoline Christie, a Brienne de Game of Thrones, ela aqui vive a diretora Larissa Weems. Curiosidade sobre a Gwendoline Christie foi que ela revelou recentemente numa entrevista que, apesar de já ter aí seus 15 anos de carreira mais ou menos e de ter participado de projetos top, né, como Star Wars, como Jogos Vorazes, né, franquias top de linha, Sandman mais recentemente, o próprio Game of Thrones, ela revelou que este personagem agora em Wandinha foi o primeiro que fez com que ela se sentisse realmente uma mulher bonita, uma mulher desejada, e isso é bem legal. E realmente ela traz aí uma beleza clássica feminina, faz um contraponto absurdo, né, com os personagens tão cinzentos e tão toscos aí. É aquele batonzão vermelho, né, aquele cabelo bem alinhado ali, não tem um fio de cabelo saindo do penteado. Incrível o trabalho da Gwendoline nessa série. Seguindo a lista, a gente chega em Catherine Zeta-Jones, ela, uma das grandes estrelas de Hollywood da década de 90, né, final da década de 90, início dos anos 2000. Ela que recebeu esse convite do próprio Tim Burton, né, para participar dessa série, e não foi nem tão complicado assim de aceitar, né, uma vez que ela tinha esse desejo de trabalhar com Tim Burton, de quem ele é fã, e também pela possibilidade de recriar um personagem tão icônico, né, que já foi interpretado por atrizes maravilhosas desde a década de 60, né, começando lá com a Caroline Jones, por exemplo, que foi a primeira intérprete da Morticia Addams na TV. Logo em seguida, Angelica Houston, né, com a Morticia Addams em 1991 e 93, fazendo inclusive o par romântico, né, com o saudoso e inesquecível Raul Julia. Daryl Hannah, que em 1998 interpretou a Mortícia junto com Tim Curry, fazendo o Gomes numa comédia chamada The Addams Family Reunion. E a gente não pode esquecer, claro, de uma versão em animação, né, na qual a voz da Mortícia era de ninguém menos do que da fenomenal Charlize Theron. E puxando um pouquinho a brasa para nossa sardinha, né, a gente não pode deixar de mencionar aí uma Mortícia bem brasileira, bem tupiniquim, completamente brejeira. É a Marisa Hort, que está fazendo a Morticia Addams no musical A Família Addams, em São Paulo, com Daniel Boaventura, um elenco incrível, uma produção realmente bem bacana que merece ser vista porque é da melhor qualidade. Tudo isso para dizer que Catherine Zeta-Jones não fez feio mais uma vez, né, e deixou sua marca ali naquele personagem. Eu não posso deixar de mencionar uma interpretação que para mim foi magistral, que é a do ator mágico e ilusionista romeno Victor Dorobanto, que interpretou nada mais nada menos do que o personagem The Thing, ou aqui na versão brasileira, o Mãozinha. Foi uma opção do próprio Tim Burton trazer para a tela alguma coisa além dos recursos da computação gráfica. E é muito massa a gente tentar imaginar como é que seria aquele personagem de uma maneira completa, né? Como é que seria se aquela mãozinha tivesse, né, um corpo? O que seria a expressão desse ator? Tá tudo ali, tá tudo nos movimentos daquela mão. Realmente é bem legal. Sem contar que os diálogos entre os personagens e o Mãozinha são impagáveis, né? É muito massa realmente a gente perceber como é que uma simples mão numa tela é capaz de interpretar com muito mais expressão e com muito mais verdade do que muito ator que a gente vê por aí, né? Que deselegante! E aí nesse ponto cabe uma curiosa observação. Eu já tinha lido, né, em algum lugar que a Christina Ricci, que foi quem fez a Wandinha na versão original lá de 91, 93, ela faria uma participação nessa série. Eu não me aprofundei muito, eu não quis saber nada a respeito desse personagem que ela faria, até para poder me segurar um pouco e ver como é que, né, que a coisa aconteceria na tela. E daí assisti a temporada inteira tentando descobrir onde estaria Christina Ricci. E aí eu vou abrir uma coisa para vocês, galera. Lá no finalzinho, e aí vai um spoilerzinho, mas é um spoilerzinho do bem. Lá no finalzinho, ela entra em cena, né, e tira os óculos. E aí naquele ponto foi que eu descobri que a professora Marilyn Thornhill
era a Christina Ricci desde o primeiro episódio. Eu não tinha sacado. Sabe aquela coisa meio Clark Kent, né? Que tira o óculos e vira uma outra pessoa? Bem pateta, né? Total. A personagem da Christina Ricci é uma professora, como eu já falei, né, chamada Marilyn Thornhill, e ela não tem poderes, ela é uma das únicas personagens que não tem nenhum tipo de poder. Ela faz a linha amiga da garotada, né, amiga da Wandinha lá desde o início e tal, mas de cara a gente já vai sacando que tem alguma coisa ali meio esquisita e a máscara da mocinha começa a despencar bem cedo. A gente já vai sacando que realmente ela não é tudo aquilo que a gente imagina que ela seria. Tem também uma aparição meio nada a ver, assim, do Fred Armisen, que fez o tio Chico. Quer dizer, meio nada a ver na minha visão pessoal, né? Porque eu fiquei pensando assim que se ele não tivesse entrado, né, a série iria para o mesmo lugar e desembocaria no mesmo lugar, ou seja, então não fez muito sentido para mim. Mas ok, o cara foi lá, fez o trabalho dele, recebeu o cachê dele, o Lud também não tem nada que ficar aqui criticando nem gongando o trabalho dos outros, né? Tem mais é que louvar porque o cara fez fez legal. A primeira temporada tem 8 episódios, né? E é assim, recheada de easter eggs, de referências aí de outros trabalhos e tal. E é bem legal a gente ver, como por exemplo a cena do baile, né? Onde a Wandinha entra dançando igual uma centopeia chapada e faz uma referência bem clara assim ao Pulp Fiction. E nesse mesmo baile tem um banho de sangue também que leva a gente lá pra Carrie a Estranha, mas fica tranquilo, não precisa nem tirar as crianças da sala não, porque é tudo bem no nível sessão da tarde ali, bem de boa. Uma curiosidade é que nessa cena do baile, a própria Gina Ortega foi quem criou a coreografia, né? E pra falar a verdade, Gina Ortega se esmerou bastante para fazer esse personagem. A menina teve aula de alemão, aula de violoncelo, aula de esgrima, enfim, ela mergulhou de cabeça aí nessa possibilidade. O filme foi rodado em 10 locações diferentes, todas elas na Romênia, que não por acaso, né, também é o lar de um outro personagem, digamos aí, meio esquisitinho, né? O príncipe Vlad III, também conhecido como o Conde Drácula. Não é a minha série preferida, claro, mas eu gostei bastante do que eu vi. É uma direção de arte bem legal, né? Cenários brilhantes, figurinos bem de acordo, né, com o conceito, com a temática, enfim, que entregaram uma paleta de cores bem coerente também. Achei bem legal e uma edição bem dinâmica, né, que foi capaz até de segurar ali alguns furozinhos de roteiro e tal. Enfim, o resultado final me agradou bastante. Os números são simplesmente assombrosos, é um recorde de visualizações da Netflix com 341 milhões de horas assistidas, mais de 50 milhões de domicílios na semana de lançamento, que foi no dia 23 de novembro aqui no Brasil. Com isso, ela ficou em primeiro lugar em muitos países por aí afora. Gente, ela bateu o recorde de uma outra série também da Netflix, chamada Stranger Things, que teve 335 milhões de horas assistidas na semana da estreia. Isso é número pra caramba. Até agora a Netflix não anunciou se vai ter uma segunda temporada ou não. Eu aposto que sim, né? Porque afinal de contas é uma série de sucesso, uma série com números tão expressivos e por conta também de uma coisinha que rolou ali na última cena que me deixou com a pulga atrás da orelha. Tem algumas coisinhas desamarradas ali, algumas pontinhas pendentes que levam a crer realmente que vai rolar uma segunda temporada. Só não pode resvalar no moderninho demais, né? Porque daí ela deixa de ser uma licença poética e passa a ser uma coisa meio chata, né? Meio moderninha, descaracterizando o charme de todos aqueles personagens, né? Até porque se a gente for parar para considerar direitinho, os personagens do Charles Addams, eles são muito mais ricos do que qualquer monstrinho de computação gráfica. A minha dúvida é se por deixar o restante dos personagens coadjuvando durante tanto tempo, a Wandinha ainda vai ter gás para ir muito longe. Né? Até porque a gente sabe que família unida permanece unida. E essa galera, quando tá junta, achando soluções e cavando problemas entre eles ali, são capazes de tocar fogo no parquinho. E você também acha que a série merece uma segunda temporada? Conta pra gente aqui nos comentários. E aproveita e diz também de onde você está assistindo esse vídeo. Valeu por ter ficado comigo até aqui, nesse primeiro vídeo do canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho e se você tiver sugestão de outros vídeos pra gente comentar aqui no programa, deixa anotado aí embaixo. E a gente se vê no próximo set. Corta!